Boa noite a todos. Quero agradecer a Aline, a Delvaz e a todos pelo convite para estar aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a atuação fisioterapêutica na fibromialgia, tá? Eu vou introduzir, me apresentando para vocês, que eu acho que pouca gente aqui me conhece, né? Pode passar, por favor. Eu sou fisioterapeuta, formei pela FUPAC aqui de Ubá há quase 3 anos. Sou pós-graduada em ortopedia e traumatologia. Sou formada no método Pilates, que é uma das formas com qual eu trabalho. E atualmente eu atuo na Impulse Fisioterapia, é uma clínica. Atuo também na Casa de Repouso Três Marias, que é uma instituição de longa permanência, né, para os idosos. E atuo com atendimentos domiciliares, onde é a minha maior parte de atendimento agora. Depois do que tudo que o doutor Sardinha falou aqui, me resta falar pouquíssima coisa, né? A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, ela traz dor difusa por todo o corpo, ela traz dor nos músculos, traz dor nas articulações, nos tendões. E por que ela é considerada uma síndrome? Síndrome é quando uma doença traz diversos sintomas junto a ela, é um conjunto de sintomas. E é muito comum isso na fibromialgia, porque ela tem dor, que é o principal, né? Mas ela traz fadiga, ela traz distúrbio de sono, distúrbio de memória, ansiedade, depressão, né? Dor por todo o corpo, não é um ponto somente, são vários pontos. Então, assim, ela é considerada uma síndrome por esse motivo. A prevalência dela é de 3:1. Né? As mulheres sofrem mais. A cada 4 pessoas, 3 são mulheres e somente uma é homem. E aí, como que se explica? Da onde que surge? Né? Como que o doutor Sardinha já falou aqui, a ciência ela não é tão clara, os estudos deles não são tão claros em relação a isso, explicam por fatores genéticos e fatores ambientais. No fator genético, a gente tem ali resposta neurofisiológica, sensibilização nervosa central. É como se o cérebro, o tempo todo, mandasse estímulos dolorosos para a região, para aquela região ou regiões que doem. É como se o cérebro ficasse ali 24 horas mandando estímulo doloroso para aquelas regiões. E na resposta neuroendócrina e autonômica, é basicamente uma disfunção na glândula hipotálamo hipófise adrenal, onde que o corpo ele tem dificuldade de secretar os hormônios de corticotrofina e cortisol. Né? A gente conhece aí que meu nível de cortisol deve estar lá nas alturas, porque eu estou muito estressado, estou muito ansiosa. Então, pode se explicar também por uma desregulação nessa glândula, né, que eu disse o nome aí, esse nome gigante aí. E isso, juntando talvez os dois, talvez por um só, né, acontece a dor crônica e os demais sintomas da fibromialgia. E aí, como que o fisioterapeuta pode agir, né, nesse indivíduo aí portador da síndrome? O primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que o fisioterapeuta encontra é a cinesiofobia. Cinésio é movimento, fobia é medo. Medo de movimentar. Os pacientes trazem com ele, eu tenho uma paciente de fibromialgia que ela tem uma dor no ombro esquerdo, suportável, que não deixa dormir, que não deixa fazer as tarefas de casa, e ela é uma paciente que gosta muito de cuidar da casa, e isso incomoda extremamente ela não conseguir cuidar da casa dela. É o que ela mais reclama comigo. Só que ela tem medo. Quando eu proponho para ela, quando eu tento introduzir, mexendo diretamente naquela articulação, ela não aceita, ela não quer, ela diz que vai doer mais. Então, assim, por isso que a equipe tem que ser multidisciplinar. Porque aí vai entrar o médico, né, dentre outras formas que ele tem de abordar, com o medicamento, eu entro com o movimento, o nutricionista entra com uma dieta nutritiva, uma dieta, né, que ele julga necessário lá para esse indivíduo, o psicólogo entra trabalhando essa cinesiofobia junto comigo, esse medo de se movimentar junto comigo. E, assim, o paciente precisa entender que a fisioterapia ela não é como um remédio, que daqui 30 minutos, daqui 2 horas, vai te trazer um conforto, vai te trazer diminuição ou até mesmo cessar a dor. Né? É uma terapia de médio e longo prazo. Traz ali, em alguns casos, alívio na hora? Traz, mas em grande parte
das patologias que a gente trata é a médio e longo prazo. O paciente chega para mim e fala assim, Carol, que dia que eu vou poder jogar bola, ou que dia que eu vou poder fazer tal coisa que eu quero fazer? Eu falo, ó, me dá pelo menos aí umas 8 semanas. Pelo menos. Porque a fisioterapia ela é médio e longo prazo. Né? Eu não vou conseguir te liberar para jogar bola, por exemplo, daqui uma semana. Eu preciso de mais tempo. E o bom da fisioterapia é que, assim, ela demora, mas ela não traz nenhum efeito colateral, como o medicamento, por exemplo. Então eles têm que trabalharem juntos, mas a gente tem que também achar uma forma de tentar se livrar um pouco dos medicamentos, achar uma forma também de abordar isso. E aí, beleza. Fui no nutricionista, já fui no médico, já fui no psicólogo, já fui em todo mundo. Agora eu vou no fisioterapeuta. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a avaliação. Gente, se vocês forem em um profissional que falar, vem fazer uma aula experimental, ou não, pode vir que eu te atendo, sem te conhecer, foge. Não existe isso. Cada ser é único. Né? Eu não posso começar a te atender aqui de uma hora para outra sem ter uma conversa com você, e essa conversa ela dura uma hora e meia, até mesmo 2 horas, dependendo do que o paciente tem para me falar. Então, eu tenho que conhecer a história dele, eu tenho que conhecer como que está o estilo de vida, medicamento, como que está a convivência em casa. Né? É aquilo que o doutor Sardinha falou, não é apenas a dor, o físico ali, o muscular. Eu preciso entender como que esse paciente está vivendo em todos os âmbitos da vida dele. Desculpa. E aí, essa avaliação ela é individual, que cada um sofre com uma coisa, cada um passa por um perrengue em casa, cada um passa por um perrengue, né, diferente. Ninguém é igual a ninguém. Nem o corpo são iguais, né? Nem os corpos são iguais. Então, essa avaliação ela tem que ser individual e diária. Porque hoje você vai chegar para mim, você vai estar 100%. Você vai estar aguentando tudo. Talvez amanhã você chegue, sua noite de sono não tenha sido tão boa, você já não chegue tão bem assim. Pode passar, por favor. E aí, até aquela escala que o doutor Sardinha havia comentado, a forma com que o fisioterapeuta ele consegue avaliar todas as queixas que o indivíduo trouxer. Mas eu trouxe apenas 3 pontos para serem avaliados, só mesmo para mostrar a vocês como que a gente trabalha. E aí, o primeiro passo é a dor, né? Palavrinha aí que a gente mais fala aqui. E aí tem a forma, a escala verbal de dor, que eu consigo caracterizar o indivíduo. Eu posso fazê-la todos os dias, porque um dia vai marcar que está com dor leve, no outro dia já está com dor insuportável, por isso que a avaliação tem que ser diária. E, além da escala verbal, né, temos a escala numérica aí, de 0 a 10. Eu até brinco com os meus pacientes que a escala, quando eu colocar 0, é porque eu não estou sentindo dor nenhuma. E quando eu colocar 10, a dor é insuportável, uma dor que me leva para o hospital. E, assim, muitos pacientes trazem dor 7 para cima, 8 para cima, ou seja, dor realmente insuportável. Aqueles pontos que o doutor Sardinha falou também, são 9 pares, né? A gente julga ali de 8 à direita, 9 à direita, desculpa, e 9 à esquerda. E aí um paciente, para ele ser considerado fibromialgico, ele tem que ter pelo menos 11, de 11 a 18. Então, eles são, passando rapidamente os pontos, no occipital, né? Aqui abaixo da cabeça, no encontro da cabeça com o pescoço. O segundo ponto é na cervical, né, no pescoço mesmo. O terceiro ponto é o trapézio, mas eu acho que o trapézio, nós tudo aqui, se for fazer, a gente vai ter um pontinho aí no trapézio, porque, né, o tanto que a gente vive estressado, todo mundo tem. Supraespinhal, que é um pouco abaixo do trapézio, na articulação aqui perto da clavícula, epicôndilo lateral, que é essa região do cotovelo aqui, perto desse ossinho que a gente tem no cotovelo, glúteo, coxa e joelho. São os 9 pontos aí, os 9 pares que a gente tem para identificar os pontos de dores do indivíduo. E uma outra escala, um outro questionário, na verdade, que eu trouxe, é o questionário de funcionalidade. E aí, para a gente ver, nós, enquanto não portadores da doença, enquanto profissionais, para a gente se sensibilizar, porque, assim, eu cortei ali, porque é um questionário um pouco maior, só para mostrar a vocês que a gente não testa funcionalidade, a gente não testa dia a dia, ninguém para jogar um torneio de beach tênis, correr uma maratona, não. A gente testa coisas básicas, arrumar uma cama.
o quão simples é arrumar uma cama em indivíduos normais, indivíduos que não são portadores da doença. Eu acordo de manhã, arrumo minha cama, tem dia que eu nem lembro se eu arrumei ou não, de tão simples, de tão automático. Um indivíduo fibromialgico, um indivíduo portador, às vezes ele não consegue nem arrumar a própria cama, se ele tiver num pico de dor maior, né? E ali tem de A a J, então tem ali lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, visitar parentes e amigos. Nossa, tão bom sair de casa, né? Tão bom ir na casa dos outros. Às vezes o paciente fibromialgico ele não consegue fazer nem isso. Até isso atrapalha a funcionalidade dele. E aí, beleza. Fiz a avaliação, venci a cinesiofobia, decidi tentar. Quais exercícios é legal passar? Como eu falei no início, tudo depende da avaliação, né? A gente tem que avaliar, a gente tem que ver o que o paciente pode, o que ele não pode, enfim. Mas a ciência, os estudos, trazem assim uma fortíssima evidência para o exercício aeróbico. O exercício aeróbico é a corrida, a caminhada, a bicicleta, escada, igual tem a escada na academia lá, a escada, né? E a parte boa do aeróbico é que não é igual uma musculação, por exemplo, que você vai ficar presa dentro daquele ambiente, pega peso e puxa peso, e agacha, e senta e levanta. Não é só isso, né? O aeróbico você consegue ter uma ampla diversidade dele, você consegue chamar uma conhecida e fazer uma esteira na academia, mas se você não quer fazer na academia, você pode ter uma esteira em casa e você fazer na frente da televisão. Você pode pegar um ambiente mais tranquilo e andar na própria rua para ter contato com a natureza. Um outro ponto também é a dança. Tem gente que gosta muito de dançar. É um exercício aeróbico, é uma forma de se exercitar, né? E assim, quem gosta faz lá 50 minutos, 3 vezes na semana, brincando. Então, é uma forma de se exercitar. E que bom que o aeróbico tem uma fortíssima evidência, que é o mais fácil da gente, pelo menos, iniciar o tratamento fisioterapêutico, né? Aí a gente tem o fortalecimento. O fortalecimento ainda requer um pouco mais de estudo em relação a ele, porque tem alguns parâmetros que devem ser respeitados. A gente não pode exceder muito o limite do paciente, porque senão vai trazer a cinesiofobia para ele de novo, porque realmente, se exceder o que ele consegue ali fazer, né, se eu apertar um pouquinho mais ele vai entrar em uma crise de dor, vai piorar. Se eu fizer a menos também, ele não vai ter ganho, então não vai ter motivo dele ter ido, se for para eu fazer a menos. Enfim, tem essas oscilações. O alongamento também é bom, mas ele não deve trazer dor, ele deve ir até um ponto e aí já retornar. E os outros é o laser, é a terapia frio-calor, que vai do indivíduo, não existe nessa parte, tá, gente? Existe terapia frio-calor, que é certo para cada um em outras doenças, mas nessa não. Terapia frio-calor vai do que você gostar, vai do que te trouxer prazer. Eu, por exemplo, amo o calor. Eu amo uma bolsinha de água quente, eu amo tomar um banho quentinho. Meu pai já é totalmente diferente. Meu pai cortou o dedo e já procura gelo para colocar. Tudo dele é frio. Então, assim, vai do que o indivíduo gosta, né? Então, você vai escolher o que for melhor para você. E massagens de liberação de pontos de tensão, os trigger points, que a gente chama, são umas formas também que a fisioterapia consegue abranger aí. E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês algumas estratégias, coisas básicas, que talvez a gente consiga introduzir na nossa rotina e tentar aí, né, são formas de tentar diminuir o incômodo que os fibromialgicos sentem. Criar uma rotina de sono, né, ter um horário para dormir, não ficar até tarde, tentar reduzir telas antes de dormir, evitar álcool, cigarros e drogas, que talvez seja uma forma de... Como que eu vou falar? Seja uma forma assim, de te trazer um prazer momentâneo, mas que as consequências depois são muito piores. Priorizar coisas que te dão prazer. Eu brinco que, às vezes, a gente pensa muito em... Principalmente nós mulheres, né? Que somos as mais afetadas. A gente pensa muito, tipo assim, tem uma trouxinha de roupa ali para passar. Eu queria ir, por exemplo, num Pesca e Pague, mas tem a roupa para passar, eu vou passar roupa. Olha que bobiça. Não, gente, deixa, prioriza o que te dá prazer, vai, se diverte. Depois você volta, vai estar ali do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, prioriza coisas que vão trazer benefícios para vocês, coisas que vão trazer alegrias para vocês. Procurar apoio, né, de outros profissionais, do psicólogo também ajuda muito.
E diminuir as próprias exigências, que entra também naquela parte lá da roupa. A roupa está lá, mas não precisa me exigir tanto, não. Deixa ela lá. Depois eu faço. A Edelweiss olhando para mim. Não é bem assim, não, né? Não é bem assim, não, né? Mas vamos tentar criar uma rotina de ser, porque vai ajudar vocês. Deixa eu passar. E é isso. Muito obrigada. Deixei os meus contatos aí. Caso alguém queira entrar em contato, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem ficar à vontade. Obrigada.